Olá, tudo bem com vocês? Saúde e paz! Eu sou o João Batista Monteiro e nós vamos falar hoje sobre a revolta da vacina. 1904, Rio de Janeiro. Pois é, pessoal, eu gostaria, antes da gente iniciar esta aula, fazer apenas um comentário pessoal, totalmente contextualizado com o que aconteceu lá em 1904. Se vocês estiverem assistindo a esta mentoria, lembrem-se, a vacina salva vidas. Não neguem a importância da vacinação em dias atuais. Para aqueles que podem estar assistindo a esta aula em outro tempo, em outro contexto, nós estamos no ano 2 da pandemia de Covid-19. Milhões de pessoas já perderam a vida no mundo. Mais de 500 mil pessoas já morreram no Brasil. É uma época que nós devemos usar a máscara, nos proteger. Nós devemos lembrar de problemas grandiosos que já aconteceram no Brasil. Uma coisa que deve ser aqui totalmente compreendida e clarificada. Há alguns meses eu estive em uma comunidade do interior de Santa Rosa de Lima, chamada Rio dos Índios. E lá eu descobri que quase 50 crianças estavam mortas no mesmo ano, no mesmo período, por uma doença chamada varíola. Se vocês então não entendem a importância da vacinação, compreendam. Então, viva a vacina, viva o SUS e viva a ciência que salve a humanidade. É o que eu peço, é o que eu rogo, e me perdoem aqueles que discordam, mas a ciência realmente tem que prevalecer ante todas as trevas medievais que aparentemente nós estamos mergulhados nestes tempos funestos que ora atravessamos. Acredito eu que daqui a algum tempo, quando eu assistir novamente esta mentoria, nós já estaremos livres desta triste passagem da história da humanidade. E aos que ora me assistem, este canal, que já está com quase uma centena de vídeos, ele foi criado justamente para os alunos das minhas escolas, as quais eu trabalho e leciono, para que tenhamos a oportunidade de receber material com qualidade em época de pandemia. O primeiro vídeo que eu produzi e divulguei foi ainda no mês de abril de 2020, há mais de um ano. Caminhemos. Revolta da vacina, Rio de Janeiro, 1904. Olha, eu quero lembrar para vocês, entrando nessa onda, que teve um cara que foi bem odiado lá por volta de 1904 no Rio de Janeiro. Eu estive no palácio dele, a Fundação Instituto Oswaldo Cruz. Ele é um lindo palácio no Rio de Janeiro, com características mourescas, com características europeias. É uma obra de arquitetura magnífica, magistral. Vocês, por gentileza, se um dia conseguirem visitar a Fiocruz, será, obviamente, uma linda experiência histórica e também científica. Hoje, na Fiocruz, por isso citando aqui já de início, é onde está sendo preparada com os IFAs a vacina da AstraZeneca Fiocruz, que eu tive já a oportunidade de tomar a minha primeira dose. Fico muito feliz, assim como também fico muito feliz pelos meus colegas do corpo docente, das escolas que eu trabalho e também de todas as escolas do nosso estado que já tiveram esta oportunidade. Viva a ciência! E falando de ciência, falando de vacina, a gente sabe que hoje tem gente que não gosta muito da vacina. Lá no passado também não era diferente. Se eu contar para vocês que os imigrantes italianos e alemães vieram muitos fugidos aqui para o Brasil justamente por causa disso, porque não queriam ser vacinados pelas tropas de Napoleão Bonaparte, dá para acreditar? Pois é, mas isso aconteceu. A galera tem medo da picadinha de agulha, né? Realmente interessante. Alguns acabam tendo reações alérgicas ou reações à vacina, que na maior parte das vezes é o vírus inoculado, que é aplicado
só que inerte no corpo para que o corpo crie anticorpos. E muita gente tem medo, mas lembrem-se, vacina salva vidas. Eu tenho tomado, desde que foi liberada, para todos nós, desde que a vacina da H1N1 ficou pronta, todos os anos a vacina. Eu tenho tomado também, e tomei também, todas as vacinas que foram destinadas aos adultos desde o momento em que foram liberadas pelo Sistema Único de Saúde. Assim como eu também ressalto que fui uma das pessoas primeiras da fila para entrar na vacinação. Quero dizer, inclusive, que quero agradecer a minha grande amiga Maria Aparecida Pereira Domingos, que me adiantou que antes de todos os professores eu tinha o direito em tomar, e Cida está aqui comigo. Cida, se conseguir aí abrir, dar um salve para a galera, eu agradeço bastante. É isso, a Cida disse, João, vá, é o teu direito, vá antes de todos, e realmente, no dia que eu fui, inclusive estava dando uma mentoria, dando uma aula, discussão com esta turma mesmo, eu tive a oportunidade de ser inoculado, vacinado na primeira dose. Muito obrigado, Cidinha. Obrigado, turma. Vamos que vamos. Nem todas as revoltas da Primeira República, então, para vocês terem uma ideia, ocorreram no interior do país ou até na área rural. Uma delas realmente aconteceu na capital do Brasil, na capital federal. Brasília, João? Não. No início do século XX, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro, era Guanabara. E lá houve uma grande movimentação, houve um grande furdunço popular de pequenos grupos ou de grandes grupos que ficaram se sentindo assim meio oprimidos com a ordem social. E uma das ordens naquele momento era imunizar obrigatoriamente toda a população contra uma série de doenças. Ora, naquela época também houveram vários outros conflitos, como a própria revolta da Chibata, que nós vamos falar mais tarde. A revolta da Chibata ela foi especificamente cruel, e também o próprio movimento do tenentismo, a Batalha dos 18 do Forte de Copacabana, que não podemos deixar também de abordar. Em 1904, para vocês terem uma ideia, no início do século XX, a população do Rio de Janeiro tinha muitos problemas sociais, muitos. Favelas já estavam definidas, organizadas, as comunidades dos morros cariocas estavam crescendo multiplamente. Imigrantes, ex-escravos, pessoas paupérrimas, bandidos iam se aglomerar nas chamadas favelas. As favelas recebem esse nome por causa de um arbusto encontrado em grande quantidade na Caatinga nordestina, e esse arbusto, chamado favela, ele estava ao redor da primeira grande favela conhecida no Brasil, que foi o Arraial de Canudos. Temos uma aula sobre a Guerra de Canudos, discutida também neste canal, há alguns dias atrás. Muito bem. Como não tinha saneamento básico, o esgoto era céu aberto, era uma coisa irritante, periclitante, o Rio de Janeiro é lindo, é magnífico, é uma das cidades mais incríveis e encantadoras que eu já tive a oportunidade de conhecer. Mas se você visitar o Rio de Janeiro de maneira brutal, total, e, como diriam os meus jovens colegas, de maneira raiz, você vai se assustar um pouco. Porque o Rio, sim, ele tem sujeira, ele tem violência, ele tem problemas, como todas as grandes cidades com cerca de 10 milhões de pessoas. Isso é natural. Assalto à mão armada, violência urbana, tráfico de drogas, zumbis andando pelas ruas no melhor estilo The Walking Dead. Na verdade, eu fui irônico, eu estou falando de pessoas que, infelizmente, estão mergulhadas no uso de drogas, sem dúvida alguma. E naquela época era um pouco diferente, mas a sujeira, a poluição, a destruição ambiental já eram proporcionais. Isso, consequentemente, deixou muita gente doente e muitas epidemias se disseminaram ali, dentre as quais a própria peste negra, a peste bubônica, também a febre amarela e a própria varíola, que eu já citei agora há alguns instantes. O que acontece? Nesse meio tempo, a capital está sendo reformada, repaginada, eles estão fazendo um upgrade. Tipo nos Jogos Olímpicos que foram feitos no Rio de Janeiro em 2016. Pois bem,
Eles fizeram algo muito parecido. É um detalhe interessante. Eles queriam transformar o Rio na capital do progresso, para mostrar esse novo tempo da República. Então, o Rodrigues Alves, que foi presidente do Brasil nessa época, de 1902 a 1906, decidiu também implementar esse projeto. As obras de modernização e reforma do Rio de Janeiro foram comandadas pelo prefeito da cidade, Francisco Pereira Passos, e elas incluíam o alargamento das principais ruas, do centro, obviamente, como a Avenida Central, que é a Avenida Rio Branco, e também a ampliação da rede de água e esgoto e também a estruturação do porto. O Porto do Rio de Janeiro é lindo, gente. É um porto enorme, é um porto organizado na saída do Centro Velho e vale muito a pena conhecer, indo em direção a Niterói. Uma das coisas, então, claras que nós começamos aqui a compreender é que, para realizar essas obras, cortiços foram destruídos. Leiam Aloysio Azevedo, O Cortiço, um livro de literatura brasileira muito importante. E as casas mais miseráveis do centro foram demolidas. O governo não deu novas moradias para a população e elas começaram a viver em barracos nesses morros também, aumentando as favelas. Ora, isso deixou muita gente verdadeiramente insatisfeita. E o que aconteceu? Aconteceu que houve uma grande campanha de vacinação. E essa grande campanha de vacinação, ela foi coordenada por Oswaldo Cruz. E um detalhe, como eles estavam reformando a capital, o combate às epidemias, elas foram muito intensificadas. E um dos principais objetivos estruturados foi que o médico sanitarista Oswaldo Cruz, o doutor Oswaldo Cruz, que era o diretor de saúde pública do Rio, convenceu o presidente da República, o Rodrigues Alves, a decretar o quê? A lei de vacinação obrigatória contra a varíola. E aí a boca não ficou boa. A terra do samba ficou queimada. Naquela época, a população quase não tinha informações sobre os benefícios da vacina. Se hoje as pessoas ficam assustadas, imagina naquela época. Então, e não teve nenhum esclarecimento. Para alguns, aplicações de injeções em milhares de pessoas, ou até em mulheres, era algo imoral, inaceitável. Para outros, a obrigatoriedade da vacina feria a liberdade individual. Outros ainda não compreendiam como uma doença poderia ser evitada com a introdução do vírus dela no corpo da pessoa sadia. Esse descontentamento das pessoas afetadas pela demolição dos cortiços, a impopularidade do governo e a obrigatoriedade da vacinação provocaram, entre 10 e 15 de novembro de 1904, uma revolta popular no Rio. Políticos e militares de oposição quiseram aproveitar a revolta para derrubar Rodrigues Alves, da presidência da República, mas não conseguiram. O governo dominou os revoltosos usando tropas do Corpo de Bombeiros e da cavalaria. Cerca de 50 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas. Centenas de participantes dos conflitos foram presos e deportados, sabe para onde? Para o Acre. Revolta da vacina. Pessoas mortas, feridas e até deportação para o Acre. Vale a pena estudar e compreender. Dr. Oswaldo Cruz coordenou tudo isso. Vamos que vamos, dele que dele. Bons estudos.